Já começou o aparelhamento da Polícia Federal. Não deu nem alguns dias que foi a troca do diretor-geral da Polícia Federal, que era o Valeixo, e a Polícia Federal hoje já pediu para arquivar um processo, uma investigação, na verdade, do Flávio Bolsonaro. E olha só, a Polícia Federal pediu para arquivar sem nem sequer ter investigado. Eles nem sequer quebraram os sigilos do Flávio Bolsonaro para pedir o arquivamento. Não, ele é inocente e ponto final e acabou. É isso. E isso foi a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Muita gente não lembra, mas ano passado, quando o Moro ainda era ministro, o Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Thiago, quem é o superintendente? O superintendente é quem manda em toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele manda nos delegados, ele escolhe quem vai ser designado para cada investigação e todos os trâmites burocráticos, tudo é o superintendente quem decide. E o Bolsonaro trocou. Quando ele trocou? Ele trocou logo depois que o esquema da rachadinha começou a ser divulgado amplamente. Quando a investigação chegou na Polícia Federal, porque tem investigação do Ministério Público. Tá rolando, e a coisa tá feia lá. Mas também tem uma investigação da Polícia Federal. E essa investigação o Bolsonaro trocou para poder aparelhar a polícia, pelo menos no Rio de Janeiro. Olha só, então começou o aparelhamento. Antes da gente falar disso, se você não é inscrito no canal, é um segundinho, é de graça se inscrever. Se inscreve, você está ajudando muito a fazer oposição a esse desgoverno. E se você não me segue nas outras redes, cada rede social é uma trincheira. Imagina uma guerra. A maior guerra na política não é votação, não é nada. A maior guerra é comunicação. Quem ganha na comunicação consegue eleger mais. Se você elege mais gente para o seu grupo político, você consegue fazer as leis no futuro. Um exemplo, a direita conseguiu eleger mais gente em 2018 e eles conseguiram aprovar todas essas reformas que acabaram com o país. Assim como eles conseguiram eleger uma maioria em 2014 e conseguiram dar o golpe em 2016 e também aprovar várias reformas entre 2016 e 2018. Então, a esquerda, para ter força, precisa de comunicação. Para isso, se inscrever no canal é um segundo, você está ajudando muito a esquerda e me segue nas outras redes, no Twitter e no Instagram. Eu vou colocar o link nos comentários. O primeiro comentário vai ter lá o link de tudo. Segue e vamos fazer a esquerda crescer. Agora vamos falar sobre isso aí da Polícia Federal. O Bolsonaro já começou a aparelhar a Polícia Federal, só que enquanto o Moro estava lá e o Valeixo estava lá, eles não tinham talvez a coragem ou a disfarçatez de falar, arquiva essa investigação. Não tinham, ainda fingiam que estavam investigando. Saiu o Valeixo e o Moro, o Bolsonaro falou, não, agora a gente tem que escancarar tudo, porque o Moro saiu atirando e a gente vai ter que escancarar. Então escancararam tudo já, a Polícia Federal mandou arquivar a investigação. Arquivar a investigação é o mesmo do que inocentar, é o mesmo do que falar, eu investiguei, não achei nada, então arquiva. Coloca isso num arquivo e nunca mais ninguém vai saber sobre esse caso. É isso que a Polícia Federal do Rio de Janeiro fez. Pra gente ver que o Bolsonaro já está aparelhando a Polícia Federal. Quando o Bolsonaro, lá em junho, ele admitiu que ele recebeu das mãos do Sérgio Moro uma investigação que estava sob sigilo, inclusive tem vídeo aqui nesse canal, inclusive eu publiquei no site do Plantão Brasil esse vídeo, quem quiser vai lá e ver. O Bolsonaro estava confessando o crime dele e do Sérgio Moro, e já estava confessando que a Polícia Federal estava aparelhada. E aí o próprio Bolsonaro falou, depois que o Moro saiu, que ele queria que a Polícia Federal mandasse para ele relatórios de inteligência. Ele disse que não era interferir na Polícia Federal, não, que ele só queria receber relatórios de inteligência, saber o que está sendo feito e tudo mais. Gente, isso é interferir, isso é interferência. A Polícia Federal não é um órgão de inteligência da Presidência da República, não é. O órgão de inteligência da Presidência da República é a ABIN, que é subordinada ao presidente. Então, se o Bolsonaro é presidente, ele pode trocar toda a chefia da ABIN e colocar só amigos dele, porque a ABIN é subordinada ao presidente. Saiu o Bolsonaro, entrou outro presidente, pode colocar só os melhores amigos dele, gente da confiança dele, porque é a inteligência da presidência. A Polícia Federal não. A Polícia Federal trabalha para o Estado, para o Judiciário, para o Estado. Ou seja, a Polícia Federal trabalha para fazer investigações, para colher provas, para mandar para o Judiciário. Não trabalha para governo A ou B. Tanto é que o Sérgio Moro, quando saiu, ele teve que admitir que nos governos petistas nunca houve interferência na Polícia Federal. Eu vi muita gente do PT feliz com isso. Mas olha só, o Bolsonaro
interferiu na Polícia Federal e o filhinho dele está se safando de uma investigação. Olha só que coisa. Se o PT interferisse na Polícia Federal corretamente, porque a Polícia Federal cometeu crimes para investigar o Lula, e vários crimes, o golpe contra Dilma foi feito num dia de março de 2016, quando a Polícia Federal cometeu o crime de fazer um grampo ilegal contra o Lula e contra a presidenta da República. Então, grampearam ilegalmente o ex-presidente e a presidenta, soltaram esse grampo para a Rede Globo, ninguém foi preso, ninguém foi afastado, nada. Então talvez o que faltou no PT foi isso, foi interferir na Polícia Federal. E quando eu digo interferir, não era interferir assim, não, vamos aparelhar para que escondam nossos crimes, não. Vamos aparelhar para que não cometam crimes contra nós. É isso. No caso do Bolsonaro, é o contrário. Ele está aparelhando para esconder os crimes do filho dele. Você tem dúvidas de que o Flávio Bolsonaro é um bandidão? Você tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu considero a decisão do STF que não deixou o Bolsonaro colocar um dos melhores amigos do Carluxo, do Carlos Bolsonaro, o Ramagem, na chefia da Polícia Federal, completamente acertada. O Lula ontem, por exemplo, criticou. Ele falou que o STF não pode fazer isso, que se fosse no governo de esquerda ele também seria contra. Então, no governo de direita, ele é contra porque o presidente escolhe quem ele quer. Só que tem uma coisa, no governo de esquerda, quando, por exemplo, a Dilma tentou colocar o Lula como ministro e o STF não deixou, não havia nenhuma prova contra o Lula. Todo mundo que tem um pouquinho de cérebro, tem gente que não, na esquerda que não tem, mas todo mundo que tem um pouquinho de cérebro que estava realmente acompanhando, porque muita gente foi enganada, não estava acompanhando o dia a dia de todas as fontes, só via o que a Globo falava. Mas quem acompanhava sabia que o Sérgio Moro estava perseguindo o Lula e sabia que a Dilma estava sendo vítima de um golpe. Então é até incoerente a esquerda falar que contra a Dilma foi um golpe, mas criticar a decisão do STF de ontem, porque o caso do Bolsonaro é diferente. A gente sabe que ele é criminoso, tem todos os indícios. O próprio Bolsonaro disse da boca dele que ele queria relatórios de inteligência da Polícia Federal. Ele disse. Não precisa de... mas o Lula, ele usou a argumentação, ele deve ter esquecido o que o Bolsonaro falou. Ele usou a argumentação de que, mas o Bolsonaro não tem provas ainda contra ele. Primeiro, mostra-se as provas, depois o STF tem que agir. O STF não pode agir só pela palavra de fulano A ou B. Não, o STF não está agindo pela palavra de fulano A ou B. O STF está agindo pelo que o presidente da República falou. Ele falou que queria informações de inteligência. A gente não precisa concordar com o Lula em tudo. Eu concordo com tudo, quase tudo que o Lula fala. Acho que foi o melhor presidente da história, mas em algumas coisas somos diferentes. E com certeza você também não concorda com tudo que ele fala, com tudo que eu falo, com tudo que qualquer outra pessoa fala. As pessoas têm ideias diferentes. No caso da Dilma, quando o Lula não pôde ser ministro, era uma tentativa clara de golpe. Não tinha crime da Dilma, as pedaladas fiscais eram uma grande invenção, foram até assinadas pelo Temer, a Dilma foi inocentada pelo TCU, o Lula não ia virar ministro para fugir do Sérgio Moro, todo mundo sabia que o Lula ia virar ministro para salvar o governo Dilma, e não deixar o Lula ser ministro foi o bastião do golpe, foi ali que foi decretado o golpe. Quem disse, eu não sei o Thiago, quem disse isso foi o Michel Temer no Roda Viva, ele inclusive falou a palavra golpe. Então, era uma situação diferente, não tem como, tem gente da esquerda que quer comparar aquela situação em que o Lula não pôde virar ministro com essa em que o Ramagem não pôde virar chefe da Polícia Federal. Não tem como comparar. E quer outro exemplo? Saiu no Intercept vários detalhes da investigação do Ministério Público contra o Flávio Bolsonaro, de que o dinheiro das rachadinhas sustentava as milícias. E essa investigação está correndo no Ministério Público. Essa não acabou, não. Então, calma. A Polícia Federal arquivou uma, mas o Ministério Público tem mais 2 investigações. É a tal da pica do tamanho de um cometa que o Queiroz falou. Desculpa o palavreado, mas o Queiroz é que falou. Quem tem o linguajar vulgar não sou eu, não. É ele. Só estou repetindo. Então, a pica do tamanho de um cometa está lá no Ministério Público ainda. E calma que vai. Tic-tac. Vai chegar lá. Então, o Ministério Público está vendo que esse dinheiro abastecia as milícias. Agora imagina se em 2020 ou quando tiver eleição, a gente nem sabe se ainda vai ter eleição esse ano por conta da pandemia. Imagina se o Bolsonaro consegue eleger o prefeito do Rio de Janeiro. Imagina se o Bolsonaro conseguisse eleger um governador do Rio de Janeiro que não é o Witzel, porque o Witzel ele foi eleito governador, ele viu que o Bolsonaro estava se autodestruindo, ele já pulou do barco na mesma hora.
Mas imagina se ele conseguisse eleger um amigo dele, governador, e se o Flávio Bolsonaro ele foi candidato a prefeito em 2016. Imagina se ele se elege o prefeito na próxima eleição. Todas essas áreas de milícia que são ilegais, que a milícia invadiu, não sei o que, é um prédio ilegal, até teve um prédio que caiu, morreu gente, pô, tem famílias até hoje chorando porque pessoas morreram por conta de prédios irregulares construídos pela milícia. Imagina eles, prefeito, legalizando tudo, legalizando todos os negócios da milícia. A milícia que começou, imagina, uma construtora das milícias, do crime organizado, de gente muito, muito criminosa, que começou com dinheiro sujo, com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que do nada fica legalizado. E aí do nada vem uma construtora, uma empreiteira grande, começa a fazer negócio com o governo do Rio de Janeiro, com a prefeitura do Rio de Janeiro, começa a crescer com mais dinheiro público, agora é dinheiro público legalizado, e começa a crescer, e aí começa a fazer obras depois para o governo federal, já que o presidente é o Bolsonaro. Olha o tamanho, a dimensão que isso poderia ter tomado. Nós temos muita, mas muita sorte de que o Bolsonaro está sendo desmascarado antes da eleição. E talvez essa pandemia tenha vindo para salvar o Brasil, porque esses processos que estão acontecendo agora na política do Brasil, que é a saída do Sérgio Moro, o Bolsonaro perdeu 1/3 do gado dele, isso tudo está acontecendo em velocidade recorde. Eu falei aqui no começo do ano, eu lembro o meu vídeo de 31 de dezembro, eu falei: 2020 é o ano do terror de Bolsonaro, mas eu imaginava que esse terror ia acontecer entre janeiro e setembro. Eu não imaginava que ia acontecer tanta coisa só entre março e abril. Porque entre janeiro e fevereiro, tudo ok, tudo nos trâmites, ó, mais denúncias, mais coisas, tá aparecendo mais crimes, as investigações da STF, a CPI das fake news estão avançando, tudo avançando contra o Bolsonaro. Mas eu imaginava que o inferno dele ia começar lá em agosto e setembro. Não, o inferno do Bolsonaro tá começando muito antes e tá tudo muito rápido. Eu nunca imaginava o Sérgio Moro fora do governo tão rápido e muito menos caindo atirando. Nunca, nunca. Isso não passava pela minha cabeça, com certeza não passava pela sua, e isso tudo tá acontecendo mais rápido por conta dessa desgraça, dessa doença, mas pelo menos está acontecendo tudo mais rápido, as máscaras do bolsonarismo estão caindo. Então o Bolsonaro, ele continua tentando aparelhar a Polícia Federal, isso não vai parar, ele continua tentando aparelhar todas as polícias que ele tiver contato, que ele tiver qualquer maneira de aparelhar, e a gente tem que lutar contra isso. A melhor maneira de lutar contra isso é denunciando. Como você denuncia? Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Se você concordou com o vídeo, deixa o comentário. Se você discordou de uma parte ou de outra, deixa o comentário. Contanto que todo mundo comente com educação, tá tudo ótimo. Só não pode deixar comentário xingando: Thiago, você é imbecil, você tá errado. Eu lembro de uns vídeos passados que eu recebia comentário de gente falando: Thiago, você é imbecil, o Lula nunca vai ser solto, Lula vai ficar preso, o STF tá aparelhado. Aí deu 2 dias o Lula foi solto. Aí o mesmo cara comentando: Thiago, você é imbecil, ele não vai ficar solto nem uma semana, você tá iludindo a gente. Eu falo: calma, gente, calma, as coisas vão dar certo. As coisas no fim vão dar certo. O mal por si só se destrói. A gente dá a nossa ajuda. O desgoverno tá cambaleando, vamos dar um empurrão final. Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Falou!